A todos e a todas. A tomada de posição que vocês têm na posse, ou de que têm em posse, tem a ver, obviamente, com a questão dos concursos e com aquilo que nos foi apresentado. E, em relação a isso, foi apresentado no dia 30, e em relação a isso, colegas, nós, a cada nova leitura que fazemos do projeto que nos foi apresentado, descobrimos mais uma. De facto, o projeto é muito mais... Aliás, numa reunião que tive hoje de manhã, a propósito disto mesmo, descobrimos mais uma de que vos falarei adiante e de que provavelmente ainda muito poucos, inclusive dirigentes sindicais com responsabilidade, ainda não deram conta. Descobrimos uma última que está nas normas revogatórias propostas, que tem a ver com a PAC, e que já falarei dela. E, portanto, a cada passo novo que nós damos na leitura daquilo, descobrimos mais uma. E este é o primeiro registro que quero fazer deste processo negocial. Aquilo começa com uma reunião em que, até essa reunião se iniciar, não nos tinha sido dado nenhum projeto. Ele foi entregue na reunião. Naturalmente, na reunião não estivemos a ler o projeto de fio a pavio e muito menos com a atenção que ele merecia. Tivemos de confiar nas linhas de força que nos foram apresentadas relativamente a esse projeto. E o primeiro registro que eu quero aqui fazer é que nessas linhas de força foram ocultadas algumas de muita força. O que leva a entender que ou quem apresentou as linhas de força foi empurrado para aquela reunião sem saber verdadeiramente tudo o que o projeto continha, ou então, o que vai dar no mesmo, na minha opinião, é que o Ministério da Educação está de má fé negocial logo no início das negociações. Ou seja, ocultando aquilo que de mais grave o projeto contempla, ou pelo menos parte do que de mais grave ele contempla. E se não, veja-se, este projeto nega o combate que o Governo entende no seu programa, o combate decidido à precariedade, como o Mário referiu ali há pouco. Pela norma de vinculação extraordinária para que aponta, quer dizer, vincular gente com 20 anos de serviço, prestados com habilitação profissional, uma nuance, e com 5 contratos celebrados nos últimos 6 anos, significa vincular qualquer coisa, e eu quando digo qualquer coisa, estou a falar de números rigorosos, entre 57 de mínimo e 100 de máximo de professores. Ou seja, que não ultrapassa aquele muito escasso número de docentes que vinculou este ano pela norma travão, pela aplicação da norma travão. Portanto, é isto que o Ministério para já nos propõe. Depois, pela norma de vinculação dinâmica que procura substituir a atual, sendo que aquela que é proposta reduzem de 5 para 4 anos o número de anos de ligação contratual, mas não só não retiram nenhum dos requisitos que já vinham de trás, ou seja, serem sucessivos, horários anuais, completos, prestados com habilitação profissional, no mesmo grupo de recrutamento, tudo isso, e ainda acrescentam um que ocultaram na reunião, e ocultaram deliberadamente, por aquilo que se percebeu, que é o de ser relevante para esta ligação contratual só as colocações na sequência de contratação inicial, o que significa o afastamento daqueles que foram ser considerados anuais, colocados em necessidades apuradas até o último dia definido no calendário escolar para o arranque das aulas. Ou seja, o Ministro da Educação, que tanto valorizou a medida de considerar a 1 de setembro o tempo de serviço dos que colocou a 16 de setembro, afinal, esvazia-lhe o sentido. É isto que está ali em causa. E ainda pela exclusão, em relação à vinculação, também pela exclusão de grupos de professores de qualquer norma de vinculação. Seja da extraordinária, seja da nova redação que pretendem implementar à norma travão. Ou seja, a exclusão dos docentes de técnicas especiais, e a exclusão dos docentes do ensino artístico especializado, que são completamente arredados de qualquer norma, como se eles fossem trabalhadores que não tivessem que estar incluídos em normas de vinculação que decorrem da aplicação ou da transposição de uma diretiva de aplicação universal para o Estado português, a que o Estado está vinculado.
Depois, este projeto discrimina docentes das regiões autónomas, atirando-os para as últimas prioridades, quer da mobilidade interna, quer do concurso interno. Aumenta o número de horários zero, seja pelo aumento do número de horas de 6 para 8, mínimo necessário para não ser considerado como tal, seja por reduzir as possibilidades de obtenção de colocação, porque retiram a possibilidade de serem colocados em grupos diferentes daqueles a que pertencem, se por acaso têm mais do que uma habilitação profissional. Agravam, para além disto, a instabilidade do corpo docente nas escolas, por uma artimanha bastante habilidosa, que é estabelecer uma hierarquia de prioridades no concurso interno que põe os quadros de agrupamento ou de escola não agrupada à frente dos quadros de zona pedagógica, mas depois ir vertendo essa lógica na mobilidade interna, colocando QZPs à frente daqueles que pedem aproximação à residência, e isto tudo tem um objetivo muito evidente para quem já lida com estas questões dos concursos há uns anos. Isto tem este objetivo, ou esta intenção: facilitam o caminho daqueles que, sendo quadros de agrupamento, querem ir para QZP, mais do que facilitam, aliciam esse caminho, porque depois têm o prémio na mobilidade interna de estarem à frente dos outros, e, por outro lado, dificultam o caminho dos QZPs que se querem converter em quadros de agrupamento, porque são relegados para uma prioridade abaixo. Aliás, o Ministério, a propósito de uma outra coisa que tinha a ver com as prioridades também na mobilidade interna, que nós dizíamos, atenção, que relativamente ao concurso interno não podem os docentes do concurso externo ocupar vagas que não estão acessíveis aos do interno, porque haveria aí ultrapassagens. E a propósito disto, o Ministério revelou alguma disponibilidade para estudar uma solução para impedir que isso acontecesse. Já estamos a ver porquê. O que o Ministério quer é que os docentes dos quadros de agrupamento, em melhor prioridade, entrem nas vagas do externo, e a solução técnica depois é o docente sair dos quadros de agrupamento, liberta uma vaga que é convertida em quadro de zona, onde há de entrar alguém. Ou seja, quadros de agrupamento a serem sacrificados e aumentando o número de quadros de zona pedagógica. Isto cria uma maior instabilidade, obviamente, do corpo docente nas escolas, não podemos estar de acordo com isto. Depois, também suprime direitos a alguns com muitos anos, eliminando, isto é uma cereja no topo do bolo, eliminando a possibilidade de permutas de quaisquer colocações. Uma coisa que existe há décadas, a possibilidade de permutar colocações. Eliminam qualquer possibilidade de permuta, limitando opções de candidatura. Para quem tenha habilitação a muitos grupos de recrutamento, tem que escolher 2. Exigindo o dobro do tempo para a inclusão na segunda prioridade do concurso externo do que aquele que está estabelecido na lei, e obtido em menor tempo, reduzindo de 6 para 5 anos o número de anos em que tem que estar a reunir 730 dias de serviço para a inclusão na segunda prioridade. Isto, a última que descobrimos, é a eliminação do direito à reconstituição da situação concursal dos docentes que foram afastados dos concursos por via de não terem obtido aprovação na PAC. Ou seja, há uma coisa que está na lei, numa lei, que estabelece a obrigação do Estado de reconstituir a situação concursal daqueles que foram excluídos pela PAC. E o Governo, que nunca aplicou tal coisa, estamos a falar de uma norma, de uma lei da Assembleia da República, por decreto-lei, revoga essa norma. E é isto que o Ministério também lá tem na norma geral de revogação que descobrimos agora recentemente. Há uns mais picuinhos que eu que descobriram isto. Depois, este projeto ignora grosseiramente, para além disto tudo, não é? Ignora grosseiramente muitas propostas que foram apresentadas pela FENPROF antes desta reunião negocial, que eram dadas no sentido de aumentar a estabilidade dos professores nos quadros e tornar o concurso mais justo. Ignora olimpicamente muitas delas. Abertura anual de concursos, incluindo o interno, universalidade de acesso a vagas, permitindo acesso a vagas
do externo por docentes dos quadros e permitindo que os docentes que concorrem ao externo também entrem em quadros de agrupamento e não só em quadros de zona, abertura de vagas de quadro e agrupamento de acordo com as suas reais necessidades, e aqui nem sequer consideram a possibilidade de abrir vagas sempre que uma escola necessita ao longo de 3 anos de mais professores do que aqueles que têm na respectiva dotação, nem isto aceitam considerar. A redução das áreas geográficas dos quadros de zona pedagógica, não é? Sabendo nós que não há de ser o decreto-lei que o há de fazer, mas há de ser uma portaria à margem desse decreto-lei que contemplará tal área. O respeito pela graduação na mobilidade interna, que também não existe, uma vez que as EPs continuam a ser colocados à frente daqueles que pedem aproximação à residência. Criação de novos grupos de recrutamento, designadamente língua gestual portuguesa, intervenção precoce, teatro, dança, situações que hoje são claramente áreas de docência, para as quais já existem habilitações profissionais estabelecidas na lei, mas que o Ministério entende que deve continuar à parte no âmbito das técnicas especiais, obviamente, porque assim lhes paga menos. Portanto, é esta, e não tem nunca que garantir nenhuma insuficiente, insatisfatória ou qualquer regime de vinculação previsível. Eliminação da renovação de contratos, outra proposta que foi apresentada e que olimpicamente ignoram. Aqui não ignoram, aqui dizem que eliminar a renovação de contratos significa, vejam isto, violação do princípio da confiança. Já não viram isso relativamente àqueles que tinham direito a uma determinada prioridade e que pela nova escrita perdem-na. Não veem isso relativamente a um conjunto muito largo de alterações que propõem. Garantia de colocação de professores do grupo 530, esta é uma mais específica, por área de especialidade, que faz com que na contratação muitos sejam contratados por técnicas especiais, outra vez para lhes pagar menos, e não lhes contabilizando sequer o tempo de serviço para efeitos de concurso, e o dos quadros, eliminando possibilidades de obtenção de colocação, e é só o grupo que tem mais gente em horário zero. E, finalmente, a colocação por concurso nacional na Casa Via e no IEFP. Ou seja, o Ministério ignora todo este conjunto largo de propostas e é por isso que nós propomos que seja aprovada aquela tomada de posição para entregarmos daqui a pouco no Ministério da Educação, onde, naturalmente, todos os aqui presentes se deslocarão para o fazer. Disse.